João Magalhães, Ezequiel Araújo e Natanael Souza. Meus amigos, vamos para... Tem rapidamente aí a cartela dos prefeitos eleitos no segundo turno. Põe na tela aí, vamos lá. Bem rápido, só para a gente não perder o bonde da eleição, segundo turno, em algumas capitais. Está pronta a cartela de prefeitos e capitais eleitos no segundo turno? Se tiver, coloca na tela, por favor. Hã? Pode colocar na tela, estou pedindo. Cadê a cartela? Prefeitos eleitos no segundo turno. Olha aí, coloca aqui na tela grande. Igor Normando, do MDB, foi eleito em Belém do Pará. Abílio Brunini, do PL, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Cícero Lucena, do Progressistas, em João Pessoa, na Paraíba. O Léo, do Podemos, em Porto Velho. Davi Almeida, do Avante, em Manaus. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, em Palmas. Emília Corrêa, do PL, em Aracaju. Foi eleita também agora no segundo turno. A Adriana Lopes, do Progressistas, em Campo Grande. O Eduardo Pimentel, do PSD, em Curitiba. Paulinho Freire, do União Brasil, em Natal. Sebastião Melo, do MDB, em Porto Alegre. Evandro Leitão, do PT, em Fortaleza. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, foi reeleito. E o Fuad Noman, do PSD. Rapaz, lá em Belo Horizonte, o Zema apoiou um no primeiro turno, perdeu. Aí pulou para o outro, perdeu. Estrategista bom para chegar à presidência da República, viu? Mas o resultado geral lá em Minas Gerais não foi bom para ele. Não. Nas principais cidades. Você está falando geral, João? Geral, estado mesmo. Estado de Minas Gerais, exatamente. Não só na capital, mas em todo o estado. Acho que, de certa forma, prejudica um pouco, né, a tentativa dele de nacionalizar seu nome. Você está sendo generoso. Eu acho que compromete totalmente, né? Compromete. Principalmente porque a gente viu outros nomes do campo da direita saindo bem vitoriosos, claro, como é o caso de Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Nomes fortíssimos. Sim, venceu Tarcísio Freitas, Ronaldo Caiado. Exato, venceu a eleição lá em Goiânia e em outras cidades estratégicas lá do estado de Goiás. Fez o dever de casa, né? Normalmente quem tenta projetar seu nome para o cenário nacional, o primeiro passo é fazer o dever de casa. Eles fizeram. Vamos voltar aqui, vamos preparar agora as cartelas aí com os nomes dos secretários já confirmados, também aqueles que a gente já apurou, do doutor Silvio Mendes, que é o prefeito eleito e será prefeito de Teresina a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Na tela, vamos lá. Secretariado de Silvio Mendes, professor Charles da Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ismael Silva, vereador Ismael Silva, do Progressistas, secretário de Educação. Aloysio Sampaio, vereador do Progressistas, os dois reeleitos. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Aires, cota pessoal de Silvio Mendes, como Charles Silveira também é cota pessoal de Silvio Mendes. Marco Antônio Aires, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Sendu. Vamos a outros nomes. Paulo Lopes, superintendente SDR, que é Desenvolvimento Rural. Paulo Lopes, atual vereador, não conseguiu a reeleição. Cota de Silvio Mendes. Jornalista Hélio Teixeira, secretário de Comunicação, cota do prefeito Silvio Mendes. Geraldo Jarque, que é do União Brasil, secretário da Juventude, cota de Silvio Mendes. A doutora Ívila Araújo, como nós já havíamos falado aqui, será procuradora-geral do município, cota de Silvio Mendes. Bom, eu vou dizer, quando não for cota de Silvio Mendes, eu digo. Então, se eu não disser nada, é porque é cota do prefeito eleito Silvio Mendes. João Pádua, superintendente da SDU Leste. Jeová Alencar, que é o vice-prefeito eleito, está cotado para a Secretaria de Governo. José João Braga, secretário de Planejamento.
Marcos Elvas, que perdeu a eleição em Bom Jesus, será o secretário de administração. Tem mais? Mas não tem lá o nome da Secretaria das Mulheres, lá, que era a vereadora. Foi convidada, ela confirmou, inclusive, mas não decidiu ainda, né? Tem que colocar para a gente atualizar amanhã. A vereadora Ana Fidelis, ela confirmou. Ela confirmou, mas não confirmou que recebeu o convite, mas não confirmou se aceitou. Vamos lá, coloca a primeira cartela no ar aí, de novo. Primeira cartela. Não, antes da primeira cartela, vamos ao que disse o doutor Silvio Mendes sobre o perfil do secretariado. O Natan esteve lá, conversou com ele e você acompanha agora. Prevalece uma equipe de homens e mulheres de boa vontade, experientes e que se disponham a trabalhar por Teresina. Esse é o perfil. Político todos nós somos, nós fazemos. Eu nunca fiz nenhum acordo com partido nenhum para poder viabilizar uma candidatura, por exemplo. Acho que não é correto isso. Eu nunca fiz, nem foi feito agora. E continua sem fazer. Essa é a compreensão dos três partidos, do Progressista, do Republicano e do União Brasil. Essa é a missão. E outra coisa, eu não vou botar a culpa em ninguém. Se a escolha for errada e não der certo, a culpa é minha. Então, eu assumo a responsabilidade de uma equipe que eu vou precisar obrigatoriamente confiar plenamente. E nós tivemos o doutor Silvio Mendes falando geral, fazendo, né, uma análise geral da equipe. Agora o doutor Silvio justifica a escolha do professor Charles da Silveira para a Fundação Municipal de Saúde. Nós acompanhamos o doutor Charles falando agora há pouco, professor Charles, e agora quem fala é o prefeito eleito. Quem é o Charles? O Charles é um professor universitário, advogado, foi reitor, secretário de governo na gestão do Firmino e na nossa. Já passou pela experiência de ser gestor da saúde de Teresina durante algum tempo, portanto, e se dispôs. E eu fiquei muito feliz de ele ter essa disponibilidade para tentar organizar a saúde, e ele vai conseguir, para que a população tenha uma assistência à saúde digna como ela tem direito. Nós vamos acompanhar o doutor Silvio Mendes falando da escolha de Ismael Silva para a educação. Quem é o Ismael? O Ismael é um cidadão que nasceu e continua morando na sua comunidade, lá na Codipe. Ele é professor por opção, ele é um professor nato, é advogado, né, experiente, uma pessoa equilibrada e num aprendizado constante. Né? Então, recompõe a equipe da educação para dar o suporte e fazer o que precisa ser feito. Então, aqui não tem nenhum fisiologismo, nenhuma acomodação, qualquer que seja ela, no sentido de fazer aquilo diferente da missão. Ele vai ter a missão importante de voltar a reconquistar as posições da educação. E ele topou, para minha alegria, também topou fazer. Então, tivemos uma longa reunião e eu confio nele. Ele vai sim conseguir. Aproveitando o embalo dessa sequência de falas do doutor Silvio Mendes, o prefeito eleito também falou das primeiras informações que foram coletadas pela equipe de transição. Os dados ainda são incompletos, é preciso ter todas as informações para poder fazer o planejamento dentro de uma situação atual que a gente, naturalmente, com certeza, vai ter que mudar muita coisa. Também tive esse final de semana uma reunião com o pessoal da saúde, né? Nós estamos reconquistando a confiança para que as pessoas que ao longo de muitos anos formaram a equipe, uma grande equipe para cuidar da saúde do teresinense, também eles estão concordando em voltar a compor essa equipe, e também com o pessoal da educação, né? Que é preciso recompor, replanejar e naturalmente voltar a fazer o que se fez e que agora nós perdemos, de certa forma, esse fio da meada. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir, contando com essas pessoas que eu digo. Bom, Ezequiel Araújo, os nomes postos, sua avaliação e sobre as falas do prefeito eleito Silvio Mendes.
Preciso do retorno aqui para ouvir o que o Ezequiel está falando, porque não está dando certo lá. Eu vou passar para o Natan. Natan, você que esteve lá, coletou as informações, conversou com o doutor Silvio, fez as entrevistas, sua avaliação sobre os nomes que nós estamos atualizando e os que já foram até confirmados por ele, e essa fala dele sobre os primeiros dados da transição. Douglas, o prefeito Silvio Mendes, de fato, confirmou 2 nomes que realmente saíram da boca dele. Charles Silveira, na Fundação Municipal de Saúde, e Ismael Silva, na Educação. Esses 2 já foram, inclusive, publicizados pelo prefeito Silvio Mendes. Mas, de modo geral, o prefeito deu o tom, né, do perfil que espera do secretariado, né, perfil prioritariamente técnico, nomes técnicos. Claro que também vai haver aí o critério político na escolha de alguns nomes, mas a prioridade é que os nomes escolhidos sejam técnicos, né? E o que chamou a atenção, viu, até na fala do prefeito, é que ele chama para si essa responsabilidade, né, da escolha do secretariado e também da coordenação da sua equipe, né? O prefeito, inclusive, deixa claro que se algo der errado com qualquer um desses nomes escolhidos, a responsabilidade será dele, Silvio Mendes, né? Então, chama para si essa responsabilidade de comandar a equipe e formar a equipe técnica, né? O que nós apuramos lá nos bastidores, viu, na sede do União Brasil, nesta segunda-feira, é que, de fato, essa equipe já está montada, né? Os nomes podem sofrer apenas alguns ajustes, mas a espinha dorsal da equipe de governo, do secretariado do prefeito eleito Silvio Mendes, já está montado. Alguns nomes aí, já dos que estão na nossa lista, estão confirmadíssimos, né? Nomes aí em pastas estratégicas, como a própria Secretaria de Governo, que deve sim ser comandada pelo vice-prefeito eleito Jeová Alencar, e outras pastas, né? O prefeito eleito aguarda a resposta de alguns outros nomes que foram chamados para compor o secretariado para fazer a divulgação dessa lista que deve ocorrer até o final desta semana. E o que chama a atenção também que nós apuramos, viu, Douglas, é que o modo que o prefeito Silvio Mendes convida os seus futuros secretários é bastante peculiar, né? O prefeito, antes de formalizar o convite, faz questão de uma conversa pessoalmente, uma conversa particular, a portas fechadas, né? Em alguns casos, essa conversa durou mais de 2, 3 horas, segundo o que nós apuramos, de fato para saber, né, se esse alinhamento vai ocorrer na gestão, apresentar as prioridades e também o que pensa o prefeito eleito Silvio Mendes sobre cada uma das pastas, né? O prefeito eleito, então, faz esse convite pessoal, uma conversa demorada, ao pé do ouvido, e tem sido assim, ao longo dos últimos dias, esse processo de formação da equipe. O prefeito, inclusive, hoje fez um pouco de mistério, disse que nós teremos, inclusive, grandes surpresas até o final da semana com a divulgação dessa lista. De fato, o prefeito Silvio Mendes assumiu para si a responsabilidade de formar o secretariado ao seu gosto, né? Aliando, claro, o critério técnico, que é prioritário, mas também os critérios políticos, né, para contemplar os partidos aliados da sua base. O tempo está estourado, mas eu tenho que passar rápido aí com o Ezequiel e também com o João Magalhães. Ezequiel. Exatamente, Douglas, eu só assino embaixo, né? Assino com o relator, exatamente isso. Eu também destaco essa participação do prefeito eleito Silvio Mendes nessa conversação, não é, Douglas? Nada mais justo que o prefeito eleito da capital, que vai gerir o maior município piauiense pelos próximos 4 anos, de ter essa conversação olho no olho, cara a cara, com o seu secretariado, justamente para quê? Para que não aconteça o que aconteceu nessa atual gestão, de uma gestão que a gente verificou que é aquela de que não teria comunicação, que não teria aquela sintonia, não somente com o próprio corpo administrativo da Prefeitura de Teresina, mas também com as próprias obras e também as políticas públicas para a capital. E Silvio Mendes, como é um estadista, agora vai começar, na verdade, essa gestão 3.0, nada mais justo dele ter essas conversações justamente para isso, para fazer esse embasamento sobre como é que vai ser esse corpo técnico que vai estar com ele. É importante ressaltar que além do corpo técnico, há também o corpo político da própria cúpula ali do prefeito eleito nessa conjuntura, que está aí o próprio União Brasil, também republicanos, também o próprio progressistas, e apesar do prefeito eleito Silvio Mendes não ter tido esse apoio, nem do Palácio de Karnak, nem também do Palácio da Cidade, para que pudesse conseguir
bons resultados nas urnas, né? Ele faz, ou seja, ele faz esse arranjo, principalmente nesse corpo técnico, e não está priorizando tanto assim a questão política. Eu vejo mais que o prefeito eleito Silvio Mendes, como é um estadista, está conversando mais para colocar durante todo o seu mandato ali nesse corpo técnico, principalmente essas pessoas que possuem vasta experiência em várias áreas distintas, e aí a gente coloca como destaque assim, esses nomes de peso que estão também até mesmo no seu próprio equipe de transição de governo que querem fazer esse somatório com ele. João Magalhães. É o perfil que a gente já imaginava que, diga-se de passagem, Douglas, Silvio Mendes apresentou esse perfil do secretariado ainda na campanha eleitoral, né? O fato de Silvio Mendes ter ganho a eleição fora de um grupo de muitos partidos, desobriga ele a distribuir as secretarias de acordo com as indicações partidárias, né? Ele foi o grande responsável pela sua vitória nas eleições de Teresina. Então, realmente, ele tem essa carta branca na hora de escolher seus secretários, vai dialogar com os aliados, está recebendo muitos vereadores que não votaram nele, mas quem está chegando também não vai chegar exigindo uma secretaria. Então, acho que tudo isso facilita e ajuda a explicar a quantidade de secretários que são ali da cota pessoal de Silvio Mendes. É bom lembrar que Silvio Mendes também tem esse perfil centralizador, no sentido de que, para garantir a gestão, não entrega secretaria com a porteira fechada para nenhum aliado. Ele indica o secretário, mas ele é quem vai dar o tom da gestão, principalmente em áreas estratégicas. Isso ficou muito claro na saúde, na educação, na comunicação, em outras pastas em que ele tem, de fato, alguém da sua extrema confiança para gerir os destinos daquela área. Então, de fato, é um perfil que já era esperado pelo eleitor teresinense e eu acredito que foi exatamente esse perfil, essa postura de Silvio Mendes que fez o eleitor teresinense acreditar nele na campanha, eleger alguém que já tem ali uma experiência e que provavelmente não vai errar, porque já sabe muito bem como resolver esses problemas administrativos, e o cenário político facilita também a vida do prefeito eleito, já que ele deve favor para pouca gente. Ele não tinha ao seu lado muitos partidos, então também não precisa ficar ouvindo todo mundo na hora de escolher o secretariado. É ele quem decide, é ele quem dá o tom e, obviamente, que é ele que se responsabiliza pela gestão.